Olá pessoal, estamos aqui para mais um tema do Evangelho da Graça. Agradecemos a vocês por estarem aí mais uma vez online neste domingo assistindo mais uma Palavra da Graça. Tudo bem com vocês aí no Facebook? Tudo bem também no YouTube? Estamos juntos aí, tá? Então vocês poderão fazer os comentários e poderão também fazer algumas perguntas, mas façam as perguntas tanto no chat, mas façam depois lá nas perguntas definitivas, tá bom? Então façam isso, que é importante para a gente esclarecer alguns pontos que não foram esclarecidos durante a mensagem. Então estamos aí com mais um tema, Agenda da Graça. Esse é o tema que nós propomos para essa semana. Vamos lá, vamos começar? Beleza? Agenda da Graça é o tema, então vamos iniciar. Como vocês sabem, meu nome é Messias Souza, né? Messias Souza, que todos os domingos às 19 horas traz essa mensagem para vocês do Evangelho da Graça. Tá bom, gente? Agora mais esse tema aí, o tema de hoje, Agenda da Graça. A Agenda da Graça não tem por objetivo, o tema de hoje não tem por objetivo trazer o sentido conceitual de uma agenda, né? Como é feito aí no sistema religioso, onde eles têm uma agenda a cumprir, né? Eles formam um sistema pelo Brasil, pelo mundo, onde todas as denominações deverão estar o quê? Conforme aquela agenda estabelecida pelo líder, que é um papa, na verdade, deles, né? Então, é assim, né? O nosso objetivo não é trazer o sentido conceitual de agenda como assim uma caderneta onde é datado, onde se destina a anotar o dia a dia e compromissos, lembretes, etc., como é feito, né? Como se os participantes de uma comunidade, como é feito aí no sistema religioso, a comunidade de irmãos, da qual também eu faço parte de uma comunidade, né? Não da comunidade religiosa, mas eu faço parte de uma comunidade de irmãos. É como se eles tivessem como compromisso obedecer uma agenda nesses moldes, como é feito no sistema religioso, onde todos deverão, hoje é culto disso, hoje é culto daquilo, né? Então, isso supondo que tivéssemos literalmente uma agenda anotada, como se eu fosse um líder maior, de compromissos para todos, e depois exigir, né, de todos, né, os fiéis, vamos dizer assim, dizendo, essa é a nossa agenda, vocês têm que rezar por essa agenda, essa é a nossa agenda, né? Não é assim. Aí eu poderia falar, todos terão que observar, né, essa agenda conforme a nossa convenção. Então todas as pessoas de minha igreja, principalmente os obreiros, eu falaria, né, os obreiros responsáveis pelos eventos, terão o quê? Que cumprir, né, os propósitos, os trabalhos estipulados em nossa agenda. Então eu poderia estar falando domingo, 7 horas, oração e consagração,
né? E 9 horas, escola bíblica dominical, eu ditando essas regras. Às 10 horas, culto matinal, né? Depois da escola dominical. E à noite, 19 horas, culto público, eu determinando essas coisas, né? Religiosas. E eu falaria na minha agenda, terça-feira, 19 horas, culto de doutrina. Que doutrina, hein, gente? Que doutrina? Será que é a doutrina do Evangelho? Quarta-feira, eu falaria, campanha do casamento feliz. Aí mais a campanha do casamento feliz, para que as pessoas sejam felizes. É assim que eles fazem, né? Quinta-feira, 19 horas, culto público. Aí eu determino que aquele culto é público. Sexta-feira, eu determino na agenda da nossa igreja, campanha da prosperidade e queima dos espíritos familiares e hereditários, né? Sábado, na agenda da nossa denominação, né? Culto jovem com balada de Jesus, etc, etc, etc. É o que se faz aí no sistema religioso, né? Se determina o culto, né? O culto, né? Com regras, com propósitos, coisas que se decide. O líder decide o que será, o que Deus tem que fazer, né? Então veja, não, essa não é a nossa agenda. Essa não é a agenda da graça. Não é isso, gente. Não temos um modelo a cumprir. Não cumprimos uma liturgia, como muita gente fala assim, vocês não têm uma liturgia. Nós não temos que ter liturgia, isso é coisa da religião. Nós não cumprimos uma liturgia, certo? A propósito, a palavra liturgia, né, que vem do grego, eu não sei se eu vou falar corretamente, eitopia, do grego, né, significa o quê? Serviço público, serviço do culto. Então, aí eu falaria, na minha igreja tem que ter essa liturgia, né, que é estabelecida pela nossa convenção. Então, veja, essa expressão liturgia vem do grego, conforme falamos, eitopia, serviço público ou serviço do culto. Compreende o quê? Uma celebração religiosa pré-definida no gabinete pastoral, né, ou no gabinete do líder maior, de acordo com as tradições de uma religião. E vocês sabem que isso aí acontece tanto no mundo cristão católico como evangélico, que isso é decidido por eles lá, pelo líder, né, de acordo com as tradições e da religião. Eles dizem que não é religião, mas é religião, né, de acordo com a tradição de cada religião, de cada denominação, né, em particular. E pode incluir ou referir-se a um ritual. Então eles decidem, não, domingo vai ter um ritual assim, vai ter ele não fala ritual porque eles não querem dar o braço a torcer, né? Domingo vai ter essa cerimônia assim, assado, né? Então eles definem, né? Pode incluir ou referir-se a um ritual formal e elaborado como, por exemplo, a missa católica ou uma atividade diária como as salats ou seletes muçulmanas, né? Então veja, então isso significa o quê? Liturgia, que vem da expressão grega eitopia, né? Então já explicamos. Então é isso que significa. Então, meus irmãos, assim como o povo de Israel, o povo conturmar de Israel, né, no passado, crentes de hoje se viciam em religião, né? As pessoas se viciam em religião, estão viciados em religião. Pessoas viciadas em religião, porque religião vicia. Essas pessoas dizem, eu não gosto dessa igreja, né? Porque o culto é assim ou o culto é assado. Eu não gosto dessa igreja. Então essas pessoas são viciadas em religião. E elas falam, por quê? Na Santa Ceia a gente tem que ir pegar o pão e o vinho. Eu não gosto dessa igreja, né? As pessoas estão viciadas em religião, né? Porque só tem campanha de Gideão. As pessoas falam assim, né? Mas não tem a campanha, conforme na outra igreja, da fogueira, que eu gosto, né? E não unge a gente com óleo ungido, né? Que absurdo! Essas pessoas religiosas falam assim.
eles conversam dessa forma e eles pensam que eles estão no Evangelho, né? Então, meus irmãos, vejam, quanto besteirol na chamada igreja, quanto besteirol, né? As pessoas estão viciadas em religião e acham que estão o quê? No Evangelho, na sã doutrina. E muitos do povo de Deus que se denominam evangélicos hoje em dia, a gente não está dizendo que eles não são povo de Deus, mas eles se denominam evangélicos, eles gostam dessas coisas de meninos, exatamente como dizia também o profeta Jeremias ao povo de Israel no passado. É da mesma forma, né? Não é diferente. Olha só o que dizia lá para aquele povo religioso. Uma coisa espantosa e terrível acontece nesta terra. Ele estava falando da terra de Israel. Os profetas, veja se não é o quadro de hoje em dia. Os profetas, os falsos apóstolos de hoje em dia, né, profetizam mentiras. Não é verdade? Né? Os sacerdotes governam por sua própria autoridade, criando essa agenda religiosa aí. Eles governam por a sua própria autoridade, não é o poder de Deus, não é o poder do Evangelho. E mais, e tem uma coisa ainda, vamos dizer assim, até o pior é isso, né? E o meu povo gosta dessas coisas. Nós estamos atualizando como se fosse para hoje. Essa palavra foi falada lá para o povo judeu pelo profeta Jeremias. E o meu povo gosta dessas coisas, né? Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Jeremias 5, 30, 31. Então vejam a palavra que foi falada para os judeus pelo profeta. Vamos ler de novo aqui, ó. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, no gabinete pastoral, eles, né, pela sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas, o povo gosta de heresias, né? As pessoas veneram falsos líderes, falsos profetas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Jeremias 5, 30, 31. Então vejam aí a verdade sobre o povo que se chama evangélico hoje em dia. Cá para nós, gente, cá para nós, abençoados, essa profecia que acabamos de ler para Israel cabe direitinho ao povo crente de hoje, não é verdade? Cabe ou não cabe? Sim, né? Então é importante isso frisar, pois o povo de Israel no passado, realmente tipificava muitos do povo de Deus na nova aliança nos tempos de Paulo e de hoje em dia também. Então muitos hoje em dia não se dão conta de que eles estão caindo no mesmo erro do povo de Israel no passado. Então, abençoados, quem é da graça não pode ficar refém, algemados, né, escravizados a essas infantilidades evangélicas, nem a nenhum líder, pois nós ouvimos a voz do pastor, né? Deus que herdou eternamente o nome de Jesus. Então Deus mesmo herdou eternamente o nome de Jesus. Nós ouvimos a voz dele, né, que está dentro de nós. Da forma que ele, Deus mesmo, nos tempos de sua carne, quando ele esteve aqui em carne, veio tirar os filhos de Deus do sistema religioso de então, que era dominado por homens com suas agendas também, porque eles determinavam, eles governavam pela própria autoridade, conforme acabamos de ler, né? E liturgias e pesados julgos para o povo, né? E nos tempos de sua carne, ele já dizia, Jesus já dizia nos tempos de sua carne, Deus mesmo nos tempos de sua carne, em que ele esteve aqui encarnado, ele já dizia o seguinte: na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, vejam, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. João 10, 1. Aquele, porém, que entra pela porta, né, é o pastor das ovelhas. João 10, 2. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para dentro do sistema religioso? Não. E as traz para fora, né? De dentro daquele curral. João 10, 3.
E quando tira, ou quando coloca no sistema? Não, quando tira para fora né? As suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, João 10:4. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, João 10:5. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia, João 10:6. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo. Aí ele diz o seguinte, o quê? Eu sou a porta das ovelhas. Então é por ele, né? Por ele, e não pelas falsas doutrinas. Ele fala, eu sou a porta das ovelhas, João 10:7. Então, meus irmãos, não se submeta a outra agenda, o que não é a porta, né? Como muitos fazem. Muitos se submetem ao que não é a verdade, o que não é a porta, que não é o caminho. Pois a agenda da graça, nós não nos submetemos, porque a agenda da graça é Cristo, o fundamento, ele é o fundamento. Não a agenda da religião com suas falsas doutrinas de campanhas, né? Rudimentos judaicos, que muitas denominações até históricas mantêm os rudimentos judaicos, que vocês já sabem, né? As pessoas querem jejuar, as pessoas querem dizer que tem que entregar dízimo, eles querem comer Páscoa e dizem que é ceia, que é mandamento, que é ordenança. Então veja, nós não estamos nesse rudimento judaico, né? E isso se substitui o quê? A porta, o caminho por onde eles deveriam trilhar, que seria o caminho espiritual, né? Então eles substituem a porta por essas heresias. E eu digo com toda a propriedade, a falsa Santa Ceia, o dízimo, são heresias que eles substituem pela verdade do Evangelho. E o povo incauto gosta disso, conforme nós lemos que o povo hebreu também gostava dos falsos ensinos dos profetas, falsos profetas, dos sacerdotes que governavam por sua própria autoridade. O povo gostava daquelas coisas erradas, né? Dos falsos ensinos sobre a lei, né? E Paulo dizia o seguinte, veja o que Paulo diz aqui sobre a questão do fundamento que é Cristo, né? Porque todas as denominações, né, têm o que? Eles dizem, não, Cristo é o fundamento, mas eles edificam sobre esse fundamento o quê? Com palha, com feno, não é com a verdade do Evangelho. Né? Todos eles falam, até religiões assim que não são nem cristãs, colocam, não, Cristo é o fundamento, Jesus é o fundamento, mas o quê? Constrói com palha e com feno, e não com o material próprio, que seria a verdade do Evangelho. Vamos ler o que Paulo falou sobre isso. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Perceberam? E edifício de Deus. Edifício de Deus, isso aqui é metomínia, né? Nós não somos o edifício, mas Paulo está dizendo assim. E edifício de Deus, vocês são edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre esse fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está. Então as chamadas igrejas falam, não, Cristo é o fundamento, mas veja como constrói, né? Olha só, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é que? Jesus Cristo. Todo mundo fala em Jesus Cristo. Usa o nome de Cristo para vários fins, né? E se alguém sobre este fundamento, que é Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, certo? A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia o declarará. Então veja aí o que acontece. Vamos ver se está contando aí, gente. Tá, né? Tá. Então tá bom. Então, na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará, né, qual seja a obra de cada um, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Então, ninguém está dizendo que são perdidos, mas será salvo como quê? Todavia, como pelo fogo, né? Porque eles sabem que o fundamento é Cristo, mas edificam com um material que não é o Evangelho, né? Mas então são salvos como pelo fogo, mas não têm o entendimento, né? 1 Coríntios 3, 9 e 15. Então entenda o seguinte, meus irmãos, que acabamos de ler. Todos que seguem a agenda da religião, que é o que tem aí, né? As denominações são religiões. Não querem dar o braço a torcer, mas são religiões, né? São conceitos humanos. Então todos que seguem a agenda da religião e não a voz do pastor, que a voz do pastor é a verdade do evangelho revelada a Paulo, podem até colocar Cristo como fundamento, porque todos eles falam, não, nós aqui cremos só Jesus Cristo salvo, essas coisas todas, né, que todos já conhecem, né? Mas a construção deles é de palha e de feno. E o fogo, dia a dia, mostra a vergonha desse falso evangelho, pois o fogo o declara. Isso nos faz o quê? Lembrar que recentemente, eu tenho que olhar para lá por causa do relógio, tá bom, gente? Que recentemente, em plena pandemia do coronavírus, que vocês já sabem, né, os pregadores desse falso evangelho que tem aí no Brasil, construtores de feno e palha, se envergonharam, pois não puderam o quê? Cumprir as suas agendas religiosas, as suas liturgias, né? Não puderam cumprir as suas agendas em plena pandemia. E suas liturgias também. E mais, né, outros não puderam curar as pessoas do Covid-19. Então veja aí como não é uma construção de palha e feno, porque o dia a dia o declara. O fogo o declarará, diz o Evangelho. Né? Eles não puderam o quê? Curar o coronavírus. Então veja a vergonha. O fogo declarou que eles estão construindo o quê? Com palha e feno. Então isso se cumpre. O que Paulo relatou, o fogo o declarará. Se cumpre. Hoje em dia se cumpre, constantemente está cumprindo aí, que esse falso evangelho nunca resolve nada. As pessoas vivem anos e anos fazendo campanhas, quebrando maldição, queimando o diabo, mas nunca sai disso, fica nessa roda viva. Quer dizer, na verdade, o fogo o declara a cada dia. A verdade é que isso é um falso evangelho. Então isso se cumpre o que Paulo relatou, o fogo o declarará. Quer dizer, os seguidores dessas agendas, né, essas agendas feitas por homens, são salvos. A gente não está dizendo que não são salvos. Os que creem em Cristo são de Cristo, são salvos. Como o quê? Pelo fogo. Por quê? As suas obras se queimam, então eles são salvos como que pelo fogo. Né? Mas não tem entendimento do evangelho, preferem ficar o quê? Naquilo que disse o profeta Jeremias. E o meu povo gosta, né, dessas coisas, dessas infantilidades evangélicas. Tá? Então eles são salvos como pelo fogo, mas suas obras se queimam, conforme a gente falou sobre o coronavírus aí, que não puderam cumprir aquela liturgia, não puderam cumprir as agendas dele. Quer dizer, o espírito deles está salvo, eles são de Cristo, ninguém está dizendo que não são de Cristo, né? Porque o mais importante é que temos Jesus. As pessoas falam que somos de Deus, que somos de Cristo, o mais importante é isso, mas aí querem ficar no falso evangelho, né? O povo gosta disso aí. Então essas obras se queimam. Quer dizer, o espírito deles, o espírito está salvo, mas não o quê? O entendimento está salvo. O entendimento desses irmãos não está salvo, certo? Então o tema de hoje é esse aí, a agenda da graça, certo? A agenda da graça que a gente está falando agora, neste momento, é por metomínia. Então, por metomínia. E você sabe o que é metomínia? Né? Quem sabe o que é metomínia? A nossa agenda é por metomínia. Metomínia é a figura de linguagem utilizada para substituir um termo por outro, emprestando o seu sentido. Por isso, a substituição normalmente é feita entre termos que compartilham características, certo? E que estejam relacionados de alguma forma, de algum modo, que o sentido entre eles fique claro, que você possa entender,
Por exemplo, eu falo assim, a minha agenda é essa, mas eu não estou falando de uma agenda de papel. Eu estou falando por metomínia. Acho que deu para entender, né? Veja um exemplo do apóstolo Paulo sobre metomínia. Né? De metomínia nos textos que ele mesmo escreveu. Veja bem. Porque nós somos cooperadores de Deus. Até agora ele ainda não usou o quê? A metomínia. Mas vamos ver a metomínia agora que ele está usando aqui. Ó. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vejam que ele está o quê? Utilizando de metomínia, falando que as pessoas são lavoura, falando que os irmãos são edifício de Deus. Então ele está usando o quê? Metomínia. Então veja aí o que Paulo escreveu, um exemplo de metomínia. 1 Coríntios 3,9. Então quando eu falo assim, essa é a minha agenda, é o que a gente cumpre aqui, a agenda do Ministério da Graça é isso. Mas a gente não está dizendo, a agenda é essa, mas é o falar o Evangelho, mas a gente não determina o que as pessoas têm que fazer religiosamente, certo? 1 Coríntios 3,9 aí acabamos de ler. Então, por metomínia, nossa agenda, que não é literalmente uma agenda, onde se anota coisas religiosas, é falar a revelação do Evangelho da Graça. Então, se alguém perguntar assim, qual é a agenda do seu ministério? As pessoas sempre perguntam, você não tem uma agenda? Você não tem uma convenção para obedecer às diretrizes? Você não tem isso? Se alguém perguntar qual é a agenda do seu ministério, respondo que a nossa agenda não consiste em anotar o que as pessoas da comunidade de irmãos devem fazer religiosamente. Mas a nossa agenda indica o nosso falar do Evangelho, o que convém. Dia a dia, isso nos conduz a uma oração do Espírito Santo, como Paulo escreveu aos Colossenses. Vejam, perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Orando também juntamente por nós, Paulo escreveu isso para eles, para que Deus nos abra a porta da palavra. Veja, Paulo não estava determinando o que seria que ele teria que falar, mas que Deus abrisse a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério. Se era mistério, não era ele que tinha determinado o agenda, certo? Do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Colossenses 4, 2, 3. Para que manifeste como me convém falar. Então vejam, a agenda da graça é essa, como convém. O que é o que convém? É a sã doutrina. Aí Paulo continuou, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável. Em que sentido? Temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Como convém responder a cada um? É com a sã doutrina. Eu não tenho que falar, vem aqui, faça uma campanha, vem aqui que eu passo o óleo na sua testa, vem aqui, traga a sua chave. Nós temos que falar o que convém, né? Veja, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses 4, 4, 6. Palavra temperada com sal, ou seja, com a sã doutrina. Colossenses 4, 4 a 6. Então, essa é a nossa agenda. Acho que está dando para entender, né, gente? Mas é importante dizer que, mesmo sendo o tema Agenda da Graça por metomínia, não importa em dizer que cada um de nós não possa se utilizar dos recursos científicos e tecnológicos a fim de facilitar os nossos procedimentos enquanto despenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus, conforme escreveu Pedro sabiamente aos judeus na sua primeira carta, no capítulo 4, a qual ele dizia aos judeus, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Agora outra versão. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores, ou seja, você pode até fazer uma agenda de procedimento da multiforme graça de Deus, mas tem que ser a sã doutrina. 1 Pedro 4,10. Então, meus irmãos, vocês nos perguntam, vocês poderiam nos perguntar se não podemos ter agendas, literalmente, quando programamos o quê? Nossas reuniões. É claro que sim. Claro que nós podemos ter as nossas agendas para programarmos os nossos horários, né? Porque temos o dia a dia nosso de cada um, né? Cada um tem seu dia a dia. Mas nossas agendas, agora não estou falando por metomínia, né? Metomínia, né? Não dizem o que as pessoas precisam fazer religiosamente. Traga sua chave no dia tal, traga sua carteira. Não, as nossas agendas não são assim.
certo? Nem estabelecem heresias e infantilidades evangélicas de horários para orar. Venha orar no dia tal, do tal horário. Isso é coisa judaica, era coisa do passado. Né? Fazendo previsão de que tal dia é para isso ou para aquilo religioso, né? Determinando o que Deus tem que fazer. Não temos esse formato, né? Esse formato de culto da velha aliança, dos judeus da velha aliança. Mas os templos de pedra chamados de igreja hoje em dia, suas caricaturas de sacerdotes, levantam e estabelecem o que já foi derrubado por Cristo na cruz. Eles estabelecem tabernáculos terrenos e dizem que é a casa do Senhor, com batistérios atrás dos púlpitos, né? Mesas para colocar o pão da chamada Santa Ceia, que é a Páscoa, uma Páscoa falsificada, né? Candelabros, né, sobre mesas, utensílios, vasilhames de óleos para unção da carne, da testa das pessoas, etc. E chamam de altar o púlpito, né, de madeira, ou de ferro, ou de vidro, onde o falso sacerdote evangélico, chamado de pastor, ministra os serviços do templo, né? Enfim, um repeteco mal feito, uma caricatura evangélica do culto judaico que já foi desfeito na cruz. Como dissemos, quem compreendeu o evangelho da graça não se submete a esse formato de culto, porque esse culto não existe. Isso era um culto judaico, pois ele sabe que essa espécie de culto, né, com procedimentos religiosos, era uma forma judaica já extinta, conforme foi escrito aos Hebreus, que vamos ler agora. Ora, vamos ler, porque senão vai mais rápido, porque senão vai passar o tempo, é um texto longo. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração, veja, não existe mais isso na graça, no Evangelho. E também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estava um candelabro, vejam o que eles fazem hoje em dia, né? Mesa e os pães da presença. Né? Por trás do segundo véu havia a parte chamada de Santo dos Santos, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão. Vejam, são objetos, coisas de culto, né? A vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente, tá? Escreveu o apóstolo aos Hebreus. Estando tudo assim preparado, quer dizer, eles preparavam uma espécie de culto com coisas, com objetos. Os sacerdotes entravam, é o que os pastores fazem, né? Agora é a entrada do pastor, todo mundo se levanta, né? As pessoas veneram essas coisas, isso não é evangelho, né? Os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo e do tabernáculo para exercer o seu ministério. É o que os chamados pastores fazem hoje em dia. Eles querem exercer um ministério judaico sobre as pessoas. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Hoje em dia eles fazem assim, eles estabelecem um templo, né, de pedra e colocam lá a cadeira do pastor presidente. Quer dizer, eles querem repetir uma cópia mal feita do sacerdócio judaico. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, né, que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando, veja, que ainda não havia sido manifestado o caminho. Então, veja, naquela época ainda não havia sido manifestado o caminho, por isso que eles tinham aqueles procedimentos representativos, tá bom? Então, hoje em dia, eles querem representar de novo o que já foi representado no passado. Né? Por quê? Porque ainda não havia manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Então, eles querem levantar o primeiro tabernáculo hoje em dia. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas do sacrifício oferecido não podiam dar ao adorador, né, uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comidas e bebidas de várias cerimônias. É o que se faz hoje na chamada igreja. Né? Cerimônia de purificação com água, essas ordenanças exteriores, batizando as pessoas nas águas, comendo pão, fazendo tudo que eles fazem, jejuando. Quer dizer, essas ordenanças exteriores foram impostas até quando? Até o tempo da nova ordem. E a nova ordem já chegou, já estamos. E por que eles estão ainda lá no passado?
Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, como eles fazem, isto é, não pertencente a esta criação, com tijolo, com barro, com cimento, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, que eles querem colocar também pão lá, querem colocar suco, não com essas coisas, com esses objetos, né? Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente, o que se faz hoje nas igrejas, né? Cerimonialmente impuros, os santificam da forma que se tornam exteriormente puros, as pessoas querem se tornar exteriormente puros, colocando a roupa assim ou assado, comendo pão, jejuando. Então, isso era uma forma judaica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de atos que levam à morte, disse o apóstolo, para que sirvamos a Deus vivos. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Eles querem ficar na velha ainda, né? A nova aliança, para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Ou seja, os judeus estavam nas primeiras alianças. Então, Cristo morreu para que eles fossem resgatados. A gente vai tratar disso no outro tema, no domingo que vem, tá bom? Então, para os judeus, ele morreu. O quê? As transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Os gentios não estavam na primeira aliança. Tá? Mas vamos deixar isso para depois. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora um testamento enquanto está vivo quem fez o testamento. Então, se o testador está vivo, o testamento ainda não tem validade, certo? Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de sopo e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam lá no passado. Da mesma forma, aspergiu o sangue e o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Tá? Cerimônia, veja, isso é coisa do passado, lá do povo judeu. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão, né? Acabamos de ler aqui. Bom, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, aquilo eram cópias. A gente não tem que fazer essas cópias, os judeus é que fizeram. As cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, certo? Uma simples representação, e eles estão chamando hoje de casa de Deus, uma simples representação do verdadeiro. Então, o que significa? Que esses templos que eles dizem que é casa de Deus, é o quê? São falsos templos, porque é uma simples representação do verdadeiro. O verdadeiro é o quê? É o tabernáculo eterno. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, todos os anos com sangue alheio, ou seja, dos bodes, dos cabritos. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Cristo, quando veio, já era o fim dos tempos. E os falsos pregadores estão dizendo que os fins dos tempos é hoje, 2020. Olha só, mas agora ele apareceu quando? Há 2000 anos. Uma vez por todas, no fim dos tempos. Lá era o fim dos tempos, certo? Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Que juízo? A morte eterna. Todos os homens eternamente desaparecem. Isso é enfrentar o juízo. A carne deixa de existir. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, isso aí lá na vinda dele, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardavam. Né? Então, somente os eleitos, escolhidos. Então, lemos aí um texto bem longo, mas para a gente entender o seguinte, vamos continuar.
Então, abençoados, ao acabarmos de ler esse texto aos Hebreus, entendemos que quem já tem discernimento do Evangelho não se submete a esse formato judaico de culto, pois sabe que o nosso culto é racional, tá? Com a mente, com o entendimento, tá? Da forma como foi escrito pelo apóstolo dos gentios aos romanos, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam com entendimento, tá? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto o quê? Com a presença da carne? Não. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Agora atenção para o que vamos apresentar aqui neste momento. Agora precisamos abrir um parênteses aqui, tá? Sobre essa passagem que acabamos de ler dos Romanos, tá? Acabamos de ler agora. Mas não é sobre essa versão que acabamos de ler, a NVI, mas sobre a versão João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, né, diz que é corrigida e fiel, que foi propositalmente incluído: apresenteis os vossos corpos. Na versão original não diz apresenteis os vossos corpos, mas se apresentem em sacrifício vivo e santo, não é a apresentação do corpo de carne. Então, a versão de Almeida que coloca: apresenteis os vossos corpos, né? Isso aí para fazer as pessoas comparecerem nos templos religiosos. Então, percebam que a nova versão internacional diz: se ofereçam em sacrifício vivo, certo? Isso quer dizer, se ofereçam com a mente, com entendimento, um culto racional. Não obstante, a versão Almeida, corrigida e fiel, dá um entendimento religioso de ter que oferecer o corpo em sacrifício vivo. Diz que é vivo, né? Mas na verdade o corpo já está morto, né? Tá? Então veja aqui, ó. A versão Almeida, corrigida e fiel, dá um entendimento religioso de sacrifício do corpo carnal. Vamos prestar atenção, que vocês são mentes iluminadas, né? O entendimento iluminado, que a versão Almeida, corrigida e fiel, tem muitos fermentos religiosos embutidos, né, propositalmente pela chamada igreja mãe, a igreja católica, que foi feita por um padre, né, embutidos propositalmente a fim de justificar as perversões do evangelho. Essas perversões depois da morte do apóstolo Paulo, que ele já tinha previsto isso. Então leia a versão deturpada de Almeida, um padre católico, do texto aos Romanos. Olha o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Vejam, Cristo já não foi sacrificado? Mas veja essa versão Almeida, né? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tem sentido. Se o culto é racional, por que ele disse para apresentar os corpos? Então não tem sentido. Ou é a mente ou é o corpo. É a mente. É o culto racional. Então veja aqui a versão deturpada: que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Então por isso que as pessoas vivem sacrificando aí, né, tudo nas chamadas igrejas. Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tem sentido isso. Se o culto é racional, por que se apresentar os vossos corpos, né? Romanos 12, 1. Mas essa aqui é a versão Almeida, deturpada. Então vejam que se o culto é racional, o culto não é a apresentação presencial das pessoas corporalmente num lugar chamado de casa de Deus ou igreja, que eles dizem que aquele lugar é a igreja, é a casa de Deus, né? Dessa forma, vamos repetir a versão conforme o original, a versão correta, nova versão internacional, a fim de entendermos o que estamos falando. Tá? Portanto, irmãos, essa versão mais adequada com o original. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Aqui não está falando apresenteis os vossos corpos, né? Se ofereçam o quê? Com a mente, com o entendimento. Ó, por que é isso? Ó, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é com o entendimento, com a mente. Este é o culto racional de vocês. Vejam, agora tem sentido, né? Apresentar o corpo de carne como sacrifício vivo, né? Isso aí é para justificar a religiosidade. Romanos 12, 1, acabamos de entender aqui essa questão dessa versão de Almeida. Então, para finalizarmos esse tema polêmico, né? Maravilhoso, empolgante, Agenda da Graça, vamos mais uma vez frisar que a Agenda da Graça, está balançando um pouquinho, né? A Agenda da Graça não estabelece modelos
de cultos e procedimentos religiosos. Jamais de culto para isso ou culto para aquilo. Os falsos pregadores, eles determinam o seu culto. Né? Culto disso, culto daquilo. Culto de quebra de maldição é o que eles fazem. Né? As pessoas acreditam nesses falsos evangelhos. Né? Culto de oração, amanhã é culto de oração. A pessoa determina que você tem que estar orando. Ora, se a oração é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como que um líder, um homem, vai determinar que essa é a hora da sua oração? Né? Culto de consagração, né, eles dizem, ou culto de quebra de maldição. Essas coisas, gente, não é o evangelho, é palha e feno, pois não há outro, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça, não é por procedimentos religiosos, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Olha só o que Paulo está falando, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, e isso acontece hoje em dia, os estão perturbando, as pessoas estão perturbadas, ó, que na sua casa tem um espírito lá, tem um demônio, não sei o que lá, né? O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. É o que eles fazem hoje com o evangelho. Mas ainda que nós, Paulo falou, ainda que nós, ou um anjo, né? Se aparecesse um anjo aqui, se alguém pudesse ver um anjo pregando uma outra coisa, né? Do céu pregando um evangelho diferente, disse Paulo, daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, mas não a pessoa, mas amaldiçoado aquele falso evangelho. Jogue no lixo esse evangelho, não serve para nada, é mentira. Como já dissemos, agora repito, Paulo falou, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, é o que está relatado na Bíblia dos crentes. Mas eles falam, vocês estão com um novo evangelho. Aí não é novo. O novo é esse que eles pregam aí hoje em dia. Né? Um evangelho diferente. Se alguém lhes apresentar um evangelho diferente daquele que já receberam, que está escrito na Bíblia de todo mundo, que seja amaldiçoado, mas não seja amaldiçoado a pessoa que está falando o falso evangelho, mas amaldiçoado aquele evangelho que ele está apresentando para você como se fosse verdade. Capítulos 1, 6 a 9. Então eis aí, meus irmãos, antes de concluirmos o tema, tá? Agenda da graça. Tá? Acrescentamos que a nossa agenda é o quê? É atentar que o que Paulo dizia a Tito. Tá bom? O que Paulo dizia a Tito. A nossa agenda é essa. Tu, porém, fala o que convém. Não é o que não convém, eles falam o que não convém. Ou o que convém, mas é o que convém a eles, o bolso deles, certo? Tu, porém, fala o que convém. A sã doutrina, não é a falsa doutrina. Tito 2:1. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina sã, né? Retendo a firme palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina. Mas a doutrina que eles têm aí não é a sã doutrina. Como para convencer os contradizentes, porque eles são contradizentes. Eles falam que nós estamos pregando o falso evangelho quando eles que estão pregando. Porque o evangelho deles é o diferente, né? O diferente do que foi apresentado aqui. Para convencer os contradizentes. Tito 1:9. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Na época de Paulo já tinha e hoje em dia tem também. Né? Tito 1:10. Os quais convém o quê? Tapar a boca. Não é para ir lá tapar a boca deles, não. Mas é tapar a boca com a verdade. Tapar a boca deles, que estão falando mentira, a gente fala a verdade. Eles falam mentira lá, a gente fala a verdade aqui. Aí tapa a boca, porque muita gente abre as suas mentes e sai daquelas heresias. Homens que transtornam o quê? Casas inteiras ensinando o que não convém. Né, o que acontece? Eles entram nas casas das pessoas e começam, vou fazer uma oração por aqui, agora vamos na geladeira, vamos no fogão, vamos no banheiro, que tem um capeta aqui, não sei o que lá, quer dizer, ensinando o que não convém. Por torpe e ganância, para tirar dinheiro das pessoas, para as pessoas contribuírem com esse falso evangelho. Tito 1:11. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Tito 1:12. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Tito 1:13. Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem. Então, fábulas judaicas é o que mais se tem hoje em dia, né? As pessoas ainda mantêm aquela fábula do diabo, do chifrudo, que na verdade o chifrudo nem é fábula judaica. Já foi inventado na Idade Média, o chifrudo vermelho aí de rabo e chifre, né? E mandamentos de homens que se desviam da verdade, Tito 1:14.
certo? Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina, Tito 2:1. Então já estamos terminando aí, agradecemos a todos porque vocês estão aí, tiveram paciência de ficar aí quase 45 minutos. No próximo domingo estaremos apresentando uma nova mensagem, que essa agora vai ser polêmica, hein? Essa mensagem agora de domingo que vem vai ser polêmica, a gente vai anunciar durante a semana qual seja a mensagem. Então tchau para vocês, fiquem com Deus, bom início de semana para vocês, tá bom? Tchau! Vamos lá!